Boa noite a todos. Que a paz, a luz e o amor do nosso amado e bondoso Mestre esteja firme e forte. Segunda-feira a gente já encontra todo o salão cheio, né? Lá no teatro agora nós estamos lá com um grande grupo. O Tiago lá já está desenvolvendo uma aula, né? E aqui nós vamos vibrar. Vamos fazer com que esse entrelaçamento com esse campo, né? Essa usina bendita de força possa enfim fortalecer a todos nós, possa chegar às nossas casas, aos nossos lares, ao nosso trabalho, chegar àqueles que estão ligados a nós, porque se estamos ligados a um campo como esse, estamos ligados à força vibratória do Mestre Jesus. Eu vejo tantos e tantos que chegam nesse campo e eles começam a melhorar, a vida começa a melhorar, as coisas que estavam truncadas, bloqueadas, né? As coisas que estavam pesadas, perturbadoras, começam a ser dissipado, como os nós que vão sendo, tirados, como as cortinas que vão sendo abertas, que essas fumaças, né? Elas passam a ser eliminadas. Parece que abre uma luz. Por quê? Eventualmente pelas canções, pela palestra, pela cromo, pelo trabalho fechado, pela evangelização. E podemos dizer que é pela frequência vibratória que nós temos, né, encontrado nesse campo. Um campo que é despertado, que é desenvolvido, que é mantido com o propósito de ajudar na construção de um homem novo, de um ser humano novo. Porque, gente, a gente vive esse nosso compromisso no corpo, temos a nossa família, temos o nosso trabalho, temos as questões da saúde e temos milhões de influências que ainda são influências mundanas. Não podemos eliminá-las, não podemos tirá-las, porque ligar a televisão é a questão dos filhos ou da internet, a questão na rua, no trabalho. Nós estamos ligados ao movimento que, de certa forma, viemos para fazer parte. Viemos para despertar essa essência, essa informação divina que está em todos nós. Todos aqueles que a gente olha e fala, nossa, que aberração esse ser humano fez. Esse não é um Espírito de Deus. Pode ser que ele esteja vivendo uma grande ilusão, esteja viciado, esteja corrompido, esteja atolado em um monte de felicidades utópicas desse mundo material, mas ali tem uma informação, naquele Espírito que é de Deus. E todas essas influências, essas ligações, tudo isso, de certa forma, que rodeia cada um de nós, a gente só consegue tirar quando a gente vai despertando o entendimento espiritual, essa consciência espiritual. Porque a gente vem para essa terra, né? Muitas vezes, ou a maioria das vezes, porque alguns vêm de forma rápida, acaba vindo e chegando num corpo limitado, mental, porque diante do peso energético que está, diante da necessidade de reencarnar, vem de uma maneira assim coercitiva, de uma maneira forte, porque a lei da reencarnação, essa lei da Terra, faz com que, diante da necessidade de despertar de cada ser,
diante da lei do progresso, a reencarnação, ela faz com que, querendo ou não, a gente vai ter que vir com o corpo. E muitos que acredito que estão num campo como esse, buscando a inspiração, um fortalecimento, buscando, de certa forma, fortalecer a confiança, a esperança, se estão aqui pois já têm realmente despertado uma consciência espiritual. E se estão aqui é porque foi traçado os rumos, os caminhos, o destino. Muitas vezes os destinos a gente acaba saindo dos nossos próprios destinos, daquilo que foi planejado, porque o mundo em si te oferece, te oferece felicidades imediatas a troco de um preço. Muitas vezes acabamos nos perdendo do caminho, e traçamos estradas que, ao mesmo tempo que nos traz aquele prazer, aquela sensação, aquela felicidade, vai ter o peso também do aborrecimento, da tristeza, da dor, e a gente vai acabar voltando para o caminho. Talvez foi um atraso, talvez foram condições que não poderíamos ter passado, talvez não precisávamos passar por isso, mas se passamos, é porque foi dado a nós a confiança de que podemos escolher, podemos nos servir, podemos vivenciar, mas você vai acabar voltando. Como o filho pródigo que saiu, que precisava viver, que tinha toda a ilusão de querer viver os prazeres do mundo e acabou tendo efeitos muito difíceis, onde retomou de uma maneira mais consciente, entendendo a importância de estar em família com pessoas queridas. Nós, meus amigos, que estamos nesse campo, nós que estamos vivenciando aqui no campo físico, nós, como eu sempre digo, já vivemos a vida espiritual. Nós vivemos a vida espiritual mesmo inconsciente, porque temos relacionamentos com toda essa espiritualidade que ainda estão aprisionados ou pesados ou ainda necessitados de estar perto de nós, mesmo sem estar no corpo. Existe um relacionamento muito grande daqueles que a gente não vê. Então é uma relação com um campo em que nós estamos nos comunicando. É uma comunicação com campos que já estamos nos relacionando. E quando a gente dorme, a gente vai vivenciar aquilo que de certa forma temos identificação. Quando as pessoas aqui chegam nesse campo, diante da vibração, diante dessa força vibratória, aqueles que estão em comunicação conosco, aqui, de certa forma, precisam ser desligados, precisam ser encaminhados, precisam ser conduzidos. E diante da usina bendita que é materializado constantemente, é plasmado diariamente, é criado campos e campos, é dado condições para criar campos e campos de educação, de tratamentos e em face de todos aqueles que estão chegando, que estão ainda aprisionados nesse campo, ou desencarnaram recente, ou desencarnaram há muito tempo, ou vivem as suas utopias, mas por cá eles vieram porque foi concedida, autorizada a vinda deles, e aqui é onde eles vão se conscientizar, aqui é onde eles vão ter a possibilidade de serem encaminhados, orientados, e passam a serem também apoiadores, colaboradores, ajudantes, trabalhadores dos campos espirituais. E aqui vai se descomunicando de nós forças que não estão em paz, sejam forças que estão
com seus corações endurecidos, sejam os rebeldes, né, diante de não aceitar ou não entender as leis de Deus e do planeta, sejam aqueles que caíram melancolicamente por tristezas e dor. Aqui muitas vezes a gente vai estar encaminhando, e aqui vai estar sendo feito um desligamento, uma descomunicação, para que sejam enfim enviados, porque cada um de nós, se entrou em um caminho, um caminho que não é saudável, se vivenciamos situações que não são boas, não são nobres, ou ao mesmo tempo, se nos ligamos com pessoas lá, sem nós sabermos, pessoas que não estavam bem, que estavam com grandes ligações, seja uma das três, seja endurecido, seja rebelde, seja melancólico. Se alguns que nós nos comunicamos estavam com essas ligações, nós vamos, de certa forma, nesse entrelaçamento, quando aqui chegarmos, fazer com que essas forças sejam para cá trazidas. O Salmo 1, ele representa muito essas três características de energias. Feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, os injustos que utilizam ainda de arbitrariedade, de força, de enganação, que estão contrariando os próprios compromissos com a espiritualidade com Deus, para realmente utilizarem, conduzirem o poder, conduzirem os seus interesses. Feliz o homem que não para no caminho dos pecadores. Muitos estão ainda ligados às suas necessidades mundanas, que estão paralisados aqui nesse campo, que não conseguiram ultrapassar os portais, que ainda estão aprisionados diante das necessidades mundanas, das sensações do corpo. E feliz aquele que não senta na roda de zombadores, de rebeldes, que enganam, que aproveitam, que tiram, que acham tudo engraçados, que realmente menosprezam as próprias leis da humanidade, as leis do planeta, as leis de Deus. E aí, meus amigos, quando buscamos espaços como esse, quando começamos diante da vibração que ela flui, essa vibração que ela pulsa em campos como esse, onde buscamos trabalhar com a verdade e com o amor, essa vibração, aqueles que aqui chegam, serão conscientizados e muitos serão levados adormecidos, e vai descomunicando de nós, e vai desligando de nós, né? Não porque nós não os queremos, é porque eles precisam ser tratados, precisam ter entendimento, são crianças que precisam ser levados para as escolas, ser levados para as famílias. E nós vamos tendo nesses momentos a possibilidade de fortalecer um lado importante para que a gente não realmente se mantenha em baixas vibrações. Diante dos dois aspectos que nós temos, o lado ativo e o lado passivo, o lado ativo de falar, o lado ativo de radiar, o lado ativo de conduzir, o lado ativo de plasmar, o lado ativo de nos ligar. A gente busca realmente essa condição de imposição, desenvolvendo através das nossas sensibilidades mediúnicas essa força de ligar com o campo mais alto diante de frequências melhores. Porque quando estamos com a nossa
nossa passividade muito aguçada e o nosso lado ativo muito menor, nós estamos em desequilíbrio com as nossas sensibilidades mediúnicas. E essa passividade acaba fazendo com que tenhamos, principalmente em comunicação com baixas vibrações, melancolia, endurecidos, rebeldes, campos onde entramos. Essa nossa passividade cria uma facilidade de comunicação. E aí é onde a gente passa a receber muito mais de lá para cá de baixas vibrações. As drogas facilitam isso, o álcool facilita isso, os sexos desvairados facilita isso, a necessidade de poder, as enganações, as mentiras, as utopias facilitam tudo isso. E o mundo ainda está repleto com essas vivências, com essas ilusões. Quando diz, ore, eleve seu pensamento e ora, é para você ativar a sua força, para buscar realmente, fazer com que seu lado ativo possa realmente equilibrar com o seu lado passivo. Porque se você estiver muito aberto, a comunicação vem com facilidade. Por isso que quando dizem daquela, acho que é constelação familiar, eu sou não digo um crítico, mas eu coloco meus pés no chão quando falam sobre isso, porque se usam bonecos para fazer uma constelação, para que a pessoa coloque ali as figuras do pai, do irmão, através de bonecos, eu acho muito positivo, porque vai conduzindo ele, esse é seu pai, o que aconteceu, e vai pedindo perdão, porque o perdão realmente é uma condição de você quebrar esse entrelaçamento. Hoje uma pessoa veio conversar comigo que lá no passado, ela teve um momento muito difícil com alguém da família, que por mais que ela tenha consciência, hoje ela consegue viver e ter paz, mas ela não consegue perdoar. E disse a ela, o perdão vai fazer parte realmente da cura. Pensa dessa forma, quem de nós pode jogar a primeira pedra? Se você sofreu isso, o que te levou? Quais as causas que te levou a sofrer isso? Se a gente puder ver que aquilo que nós sofremos foram efeitos, logicamente aquilo vai causar outros efeitos, mas aquilo são efeitos de causas. Por isso que jogar a primeira pedra, como Jesus disse, realmente olhar o nosso passado, enxergar realmente lá atrás de que nós poderíamos ter errado, falhado, poderíamos ter machucado. Então, o perdão faz parte desta eliminação desse entrelaçamento, desta ligação. É importante que haja esta consciência, esse entendimento. E aí, meus amigos, quando a gente entende que nós temos essa passividade, porque é como falar e escutar. Eu escuto porque vem de lá para cá. Aqui vocês estão enxergando, vocês estão vindo de lá para cá, radiando pensamentos, radiando na sua mente de vocês a minha figura. E ao mesmo tempo eu estou falando e vocês estão com a passividade escutando. E quando a gente entra em campos como esse, é nossa passividade que precisa ser educada, precisa ser controlada, precisa ser educada, porque é onde a gente vai realmente fazer os desligamentos daquilo que de certa forma não estamos em comunicação conosco, ou lá no nosso lado ativo, que está sendo desenvolvido pelo canto. Vocês estão acompanhando o canto, estão desenvolvendo o que? Pensamentos de confiança, de esperança, de paz. Vocês estão criando esse elo.
Por isso que quando dizem orem, é para você poder ativar essa comunicação com o alto. Porque do alto vem altas frequências. O sorriso, a alegria, a gratidão, o respeito, a confiança, né? A educação, a compaixão, são frequências altas. Tristeza, dor, medo, ansiedade são frequências baixas. Aqui nós ativamos, aqui nós desenvolvemos e aqui nós vamos aprendendo de que por mais que tenhamos falhados e errado, ou alguém conosco, o momento é de libertação, porque diante da consciência espiritual, da consciência da realidade, nós sabemos que estar no corpo é uma oportunidade de desenvolvimento, de aprimoramento. Quando a gente pede para vocês, pega uma vela azul, ou amarela, ou rosa, faz a oração com o Arcanjo Miguel. Quando a gente pede para vocês, faça essa oração, faça esse canto. Onde vocês estiverem com pensamentos ruins, lembre-se desse canto. É para que vocês possam criar essa comunicação, ativando essa possibilidade do relacionamento maior que nós temos. Porque precisamos estar envolvidos em alta frequência, em boas frequências. Porque as baixas frequências de tristeza, de dor, de utopia, vem muito através das sensações. As sensações dessa utopia do mundo físico, de que a felicidade tem que ser imediata. O comer, o cheirar, o beber, né? o ter a sensação, isso dá uma imediata felicidade que traz as sensações. Só que a gente fica muito mais ligado, muito mais corrompido a um mundo ainda em que o egoísmo e o orgulho são duas chagas ainda que conduz a humanidade. Nós viemos de lá, num campo que brilha, um campo que dá um prazer, que dá realmente um ar muito mais leve, onde o sorriso e a alegria estão nos olhares. É de lá que nós viemos. Nós somos filhos de Deus, nós somos espíritos vivenciando nesse momento em experiências que nós precisamos ter diante da nossa subjetividade, condições para que a gente possa, enfim, acordar e despertar. E aí a gente vê que essa vibração, que essa força pode realmente nos fazer não só pessoas mais fortalecidas, mais preparados, com sustentações para a gente seguir mais firme, mas nos faz também ser cooperadores na construção de uma humanidade melhor. Porque, gente, quem de nós que já não veio aqui, às vezes cansado, às vezes triste, ou às vezes perturbado? Quem de nós não veio? Quem de nós que não esteve aqui e passou por um trabalho e alguém sentiu alguma ligação? Quem de nós não foi aqui instrumentos de algum ente querido que precisava despertar, que precisava de um abraço, que precisava ser orientados? As coisas são muito mais fáceis. Essa comunicação com as dimensões, com toda essa realidade, é rotineira. Se a gente nos preparar através de oração, tiver de bons comportamentos no sentido de boas escolhas, de boa educação, de menos julgamento, menos maledicência, eliminar todo tipo, de crítica sem a possibilidade de ajudar. Se você critica, mas querendo que a pessoa melhore, ajudando a pessoa a melhorar, tem um propósito que ainda você entende. Mas a crítica sem fundamento, sem vontade de ajudar, é uma das coisas que não faz bem. Então, se a gente tiver comportamentos, buscando mais no sentido de espiritualidade, no sentido moral mais elevado, no sentido ético, tenho certeza que a gente vai conseguir ter mais leveza e mais paz no nosso coração. O mundo te dá muitas condições
eles te convidam, como Paramahansa assim nos disse, o mal é como mel envenenado. Ele continua, ele é doce, mas quando você prova desse mal, você vira uma presa. Isso a gente vê nos álcools, nas drogas, nos poderes, onde a gente percebe que a pessoa está muito mais corrompida através dessas utopias, dessas felicidades ilusórias, do que realmente feliz. Então que Deus abençoe e fortaleça todos nós, nos dê a clareza para que possamos ter olhos para enxergar, para que a gente possa estar firme na nossa caminhada, para que a gente entenda que a família, ela é uma joia preciosa, é a célula que precisamos realmente cuidar. Nós podendo ter filhos, filhas, irmãos que muitas vezes não nos entendem, que estão em outros caminhos, é porque tem um fator que faz com que nós, enfim, possamos exercitar nesses momentos a ponderação, a paciência, o entendimento. A família é a célula, né, dessa humanidade. E se a gente tiver fortalecido espiritualmente, uma consciência melhor, com certeza a gente pode dar, pode ter uma conduta, podemos desenvolver comunicações muito mais sutis, muito mais agradáveis, para que o relacionamento dentro do lar seja mais nobre. Por mais que a gente erre, por mais que errem conosco, vamos pensar de uma maneira mais espiritual e menos material, porque tudo começa no espiritual. Que Deus abençoe e fortaleça a todos. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, fonte bendita de amor, aqui estão os teus filhos, companheiros nessa assembleia física, nessas assembleias espirituais, companheiros que estão distantes, mas que nesse momento estão em comunicação e se relacionando conosco. Se o Mestre Jesus disse, eu e meu Pai somos um só, porque Ele conduzia a vida dele diante do que o Criador desejava, porque ele acreditava em Deus e conduzia toda a caminhada dele diante de uma vontade divina. Se nós temos esse mestre, essa força, esse paradigma da humanidade como a nossa referência, a nossa força, o nosso exemplo, onde buscamos, acreditamos e aqui estamos para buscar realmente o melhor para nós, nós podemos dizer, sim, eu e o meu mestre somos um só. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque vós é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, graças